vitória e foram abençoados. Primeiro, Daniel. A fidelidade a Deus em tempos difíceis. Ele viveu em tempos difíceis e se exigiu dele muita obediência. A vida de Daniel é um grande exemplo de obediência em um ambiente hostil que ele viveu na época. Quando o rei Dario proibiu a adoração a qualquer Deus que não fosse ele, Daniel continuou a orar a Deus de Israel, desafiando a ordem do rei. Sua coragem e fidelidade foram recompensadas quando Deus o livrou da boca dos leões. Deus não permitiu que ele não fosse jogado na cova dos leões. Deus permitiu que ele fosse jogado na cova dos leões, mas Deus o livrou naquele momento. Deus trouxe o livramento sobre a vida dele, porque ele estava demonstrando que obediência. Então, obediência traz proteção e recompensa. Então, obediência traz recompensa. Então, todas as vezes que nós nos depararmos diante de dificuldades, diante de momentos de turbulências, tribulações, não são momentos de grandes desafios, em que nós não podemos retroceder e nem negar aquele a quem nis servimos. Foi feito um decreto, que por espaço de 30 dias ninguém pudesse adorar outro Deus a não ser o rei Dario. Foi algo para destruir o homem de Deus, destruir um homem fiel. Mas Daniel manteve a sua fidelidade. Ele ia lá para o seu quarto 3 vezes por dia, abria a janela que dava para o lado de Jerusalém e orava ao Senhor. Então, que maneira que os inimigos tentaram destruir? Na sua fidelidade, na sua dedicação, na sua obediência à palavra. Então você pode perceber que a luta é contra a palavra que está no seu coração, a palavra que está sobre a sua vida, para que não sejamos obedientes à palavra, que nós negamos a palavra que está sobre nós. Então, foi dito ontem, a questão é a palavra que está sobre a sua vida. Então, qual é a palavra que está sobre a sua vida? Então, obediência traz proteção e recompensa. Outro homem de Deus, Noé. Noé vencendo as tempestades sem haver chuva, pela obediência a Deus. Noé obedeceu uma ordem inesperada por Deus, a construir uma arca enorme. Para quê? Para salvar sua família e os animais do dilúvio. Então Deus não faz nada sem plano. Todos os homens de Deus que Deus levantou, Deus tinha planos para cada um deles. E os planos de Deus eram para a bênção, os planos de Deus eram para a vitória, era para a conquista, era para ser mais que vencedor e não derrotado. Deus não coloca, Deus não faz promessa, Deus não dá uma palavra sobre a vida de ninguém para que você seja derrotado. Mas a citação que eu estou colocando nessa noite sobre esses homens de Deus, que Noé também, sem nenhuma visão, sem haver chuva, sem haver sinais de chuva, Noé confiou na palavra de Deus. Então ele obedeceu uma palavra de Deus e demorou muito tempo, 100 anos para construir uma arca. Então a obediência de Noé nos ensina a confiar nos princípios e ordenanças do Senhor, ainda que pareça loucura. Era loucura ou não era uma loucura? Construir uma arca enorme sem que não houvesse ainda chuva sobre a terra. Uma coisa absurda, coisa de louco.
Coisa que não tem explicação, só gerou zombadores, mas Noé não foi induzido pela zombaria daqueles que eram incrédulos, daqueles que não acreditavam, porque ele tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele, ele tinha uma ordem direta de Deus sobre a vida dele. Então não importou aqueles que estavam zombando. Se eles fossem levar pelo lado da zombaria e falar: esse povo não me zombando, eu vou abandonar isso, só eu e minha família estamos construindo a arca e ninguém mais, Não, ele não foi levado por um espírito de engano, mas ele manteve obediência a uma palavra, a uma ordem de Deus sobre a sua vida, para que ele pudesse ser salvo, ele e sua família, e os animais que Deus iria colocar sobre a arca. Então, por sua obediência, Deus salvou a criação. Ele providenciou proteção a Noé e sua família e os animais, e da condenação do dilúvio. Obedecer a Deus nos traz livramento e salvação. Eu estou sempre escrevendo uma palavra-chave daquilo que eu escrevi. Então, obedecer a Deus nos traz livramento e salvação. Outro homem de Deus, Abraão, ele teve fé e obediência, que geraram promessas eternas. Abraão foi obediente ao chamado de Deus para sair da sua terra e para ir para um lugar desconhecido, sem saber. Ele também demonstrou fé ao confiar nas promessas divinas, mesmo quando parecia impossível. Deus lhe prometeu dar um filho, quando ele e sua esposa já eram velhos e Sara era estéril, assim que Deus cumpriu a promessa com o nascimento de Isaac. Mas o ponto mais alto da obediência de Abraão foi quando Deus deu uma ordem para ele sacrificar o seu filho. Isso é a maior prova de obediência a uma palavra de Deus, a uma ordem de Deus. Então Deus disse: vai e sacrifique Isaac, seu único filho. Abraão não duvidou. Abraão confiou que Deus era poderoso até para trazer seu filho de volta à vida. Ele obedeceu a ordem do Senhor. Por isso, ele foi considerado o pai da fé. Deus o abençoou por sua fidelidade, tornando o pai de muitas nações. Então, essa passagem de Abraão, de Gênesis 12, de Abraão e Isaac, nos ensina a confiar que Deus tem sempre propósitos maiores que os nossos. Por isso, vale a pena obedecer-lhe de todo o coração. Esta é a palavra chave que eu coloquei no final dessa palavra. Por isso, vale sempre a pena obedecer de todo o coração, porque os propósitos de Deus são maiores que os nossos. Muitas vezes nós pensamos que sabemos o que é melhor para nós, mas Deus sabe o que é excelente para a nossa vida. Ele tem o excelente para a nossa vida. Outros homens de Deus, a questão da obediência: Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando obedecer a Deus vale mais que a própria vida. Eles não temeram, eles não se acovardaram diante da adversidade. Então Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram fiéis a Deus, recusando-se a adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor. Eles não se sujeitaram, eles não se submeteram, mesmo diante da ameaça de serem lançados na fornalha ardente.
Eles foram exemplos de fidelidade a Deus e decidiram sempre obedecer. Então, mesmo diante da adversidade, eles não negaram o Senhor. Eles confiavam que Deus os podia salvar, se assim fosse da vontade dele. Eles estavam dispostos a obedecer, mesmo que lhes custasse a vida. Sadraque, Mesaque e Abednego não queriam cometer idolatria. Eles decidiram cumprir o mandamento, não adorando nenhuma imagem ou escultura. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina que, palavra-chave, que obedecer a Deus é a coisa mais importante do que obedecer aos homens. Só não foram fazendo o quê? Quando os homens ditam ordens que contrariam a vontade de Deus, para nós é conveniente, nós que servimos a Deus, decidimos obedecer ao Senhor acima de tudo e de todos. Então, nada pode frustrar os planos de Deus para a nossa vida. Você quer ver mais do que isso, essa situação difícil? Olha, vai ser tocado a trombeta. Se vocês não se prostrarem e adorar, vocês vão ser lançados na fornalha ardente. Falou, olha, rei, pode ficar sabendo uma coisa. Nós não vamos prostrar e nós não vamos adorar da imagem de ouro. Nós não vamos negar a palavra que diz: não adorarás outros deuses, não terão outros deuses diante de ti. Nós não vamos fazer isso. Se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, que Ele nos livre. Mas se Ele também não quiser, nós não vamos nos prostrar e nós não vamos adorar. Obediência. E a obediência produz o quê? Milagre. Então é isso que Deus está requerendo de nós também nesses dias. Obedecer em tudo. Confiar no Senhor sem duvidar. Deus nunca coloca ninguém em alguma situação que Ele não possa trazer o livramento e possa trazer a salvação. Muitas vezes as lutas é contra a palavra, a guerra é contra a palavra que está sobre a sua vida. E muitas vezes vem aquele espírito para te desanimar. Ah, melhor eu servir outros deuses mesmo, é melhor eu abandonar o Senhor. Porque é uma guerra contra a palavra. Mas Deus é o Deus que nos protege e nos guarda. Então nós vemos que essa passagem que mostra que Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina que obedecer a Deus é mais importante que obedecer aos homens. Então nós vemos que é mais importante nós não abrirmos mão da palavra de Deus que está sobre nós. Cada um de nós temos um comissionamento. Cada um de nós temos um dom. E esse dom foi dado por Deus. Então não venhamos negar, rejeitar, enterrar aquilo que Deus tem confiado na nossa vida. Porque se Deus colocou sobre a sua vida um comissionamento, se Deus te deu um dom para a sua vida, é porque você é capaz. Então não sepulte os sonhos de Deus que há sobre a sua vida. Os sonhos de Deus são melhores que os nossos. Muitas vezes nós pensamos e dizemos: nós sabemos que é melhor. Nós não sabemos que é melhor. Quem sabe o que é excelente para nós é o nosso Deus. Ele é o Deus de toda a nossa provisão. Outro homem, Moisés. A obediência que conduz à libertação. Moisés é um exemplo inspirador de obediência também a Deus. Ele foi chamado para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Uma missão que parecia impossível. Você imagina enfrentar o Egito, enfrentar Faraó.
mesmo diante das suas inseguranças e dúvidas, da sua capacidade, Moisés decidiu seguir as instruções de Deus. Em sua jornada, ele enfrentou muitos desafios, como o endurecimento do coração de Faraó e a necessidade de convencer o povo a acreditar na sua liderança. Foi muito duro para Moisés também, para Faraó ouvir ele e o próprio povo hebreu reconhecerem que ele seria o libertador. Mas quem que te enviou? Como é que a insegurança de Moisés foi: o que eu vou dizer? Quem me enviou para libertar o povo do Egito? A palavra que Deus disse a ele, você diga assim: eu serei o que serei a vós outros. Não é eu sou o que sou, porque eles não conheciam. Eu serei o que vocês precisam. Porque aquele povo não conhecia. O Egito não conhecia a Deus. Depois, mais para frente, que Deus revelou: eu sou o que eu sou, porque o povo começou a conhecer ao Senhor através de Moisés. Mas quando ele foi questionado, ele disse: eu serei o que serei, me enviou a vós outros. Quer dizer, vocês vão me conhecer quem na verdade eu sou. Então Moisés foi determinado a continuar. Ele não desanimou, apesar das dificuldades. Moisés foi fiel. Então nós vemos que em Êxodo 3 fala que nos ensina a confiar em Deus. Então eu coloquei a chave dessa palavra. Êxodo 3:10 nos ensina que confiar em Deus e cumprir sua vontade pode transformar vidas e levar essas pessoas à liberdade. Confiar em Deus pode fazer-nos levarmos vidas à liberdade ou à libertação. E Deus tem nos levantado. Deus tem levantado cada um para ser um libertador. Libertador de todos aqueles que têm sido escravos do Egito de hoje, do mundo de hoje, dos sistemas de hoje. Então Deus tem levantado um povo para esta hora. Jeremias fala que Deus está formando um povo verdadeiro Israel. E ele diz: eu pertenço a esse povo por sua graça e pelo seu poder. Então Deus, ele sempre capacita aquele a quem ele escolhe, a quem ele coloca um comissionamento, dá uma missão, dá um dom, para que possamos cumprir cabalmente. Então, de tudo que nós estamos falando, a chave é obediência a toda palavra que procede da boca de Deus. E o outro, Jesus. Jesus é o maior exemplo de obediência na Bíblia. Ele é o maior. Jesus viveu em total obediência a Deus e aceitou a missão do Pai, de salvar toda a humanidade. Mesmo sabendo que para isso enfrentaria sofrimentos e morte. Cristo foi obediente até o fim. Ele cumpriu toda a lei e profecia a seu respeito. Então, quando ele estava lá no jardim do Getsemane, ele orou: não seja feito a minha vontade, mas a tua. Em Lucas 22:42. Sua obediência culminou o quê? Levando ele para a cruz, onde a sua vida
foi entregue, ele doou a sua vida para salvar toda a humanidade. Ele morreu por todos. Ele não morreu só para os bons, mas ele morreu por toda a humanidade. Então, conforme o plano de Deus, Jesus deveria ser perfeito para resgatar toda a humanidade da sua maldade e libertar o povo de uma condenação do juízo final. Em sua obediência de amor, na sua obediência amorosa de Cristo, ele cumpriu tudo que estava determinado a seu respeito nas Escrituras. Então Jesus cumpriu toda a palavra que estava sobre ele, e agindo ele nos ensinou a obedecer como prova de amor e fidelidade a Deus. Então, obedecer aos mandamentos ou comissionamentos de Deus é uma demonstração de fé que transforma nosso caminhar. A nossa obediência transforma o nosso caminhar com o Senhor. Isso que nós temos que ter em mente e em coração. Assim como esses outros, esses que a gente citou, e tem muito mais, se a gente for pegar, tem muitos exemplos, né, na Bíblia de homens que andaram em obediência. Eles enfrentaram o desafio com coragem e confiança. Então nós somos chamados a viver em obediência, sabendo que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Nós devemos ter consciência disso, que o Senhor está conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele nunca nos abandonou e nem vai nos abandonar. Quem abandonou foram até os próprios discípulos. Não foi verdade? Quando ele trouxe uma palavra que tinha multidão em volta dele, ele falou: olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Isso foi o fim da linha para aquele povo, para aquela multidão. Mas como pode dar-nos a sua carne, o seu sangue para beber? Então começaram a sair, ir embora. E quando Jesus olhou, só tinha os 12 ali, discípulos. Puxa vida, pela palavra que Jesus citou, eles não compreenderam o sentido da palavra e começaram a ir embora. E Jesus falou para os discípulos: vocês também não querem ir também? Não quer aproveitar a carona? Aí Pedro se levantou e disse: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Exatamente isso. Em Jesus se encontra segurança, salvação, libertação, transformação, vida eterna, amor. Então é extenso. O que Jesus é, nós não temos palavra para referir, porque em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, de tal maneira, não houve uma palavra para se colocar, para expressar o tamanho do amor de Deus. Então, vamos ter consciência disso, que a obediência a Deus produz milagre. A obediência a Deus gera milagre. Mas as circunstâncias não estão cooperando. Não importa. Eu citei 6 exemplos aqui. Tem muito mais, mas eu só catei esses 6 aqui, para mostrar que mesmo diante das dificuldades, das adversidades, que a situação não cooperava para nada, que a coisa era a morte mesmo, era a destruição de ser eliminado, mas a confiança no Senhor. Deus proveu o livramento, Deus proveu a salvação. Deus é um Deus de amor.
é um Deus de bondade, é um Deus de compaixão, Ele nunca destrói os seus filhos. Deixa eu dar um exemplo final. Quando separou Abraão e Ló quis ir lá para o lado das Campinas, né? Terras, Campos Verdes, então ele quis ir para aquele lado. Abraão deixou, ele fazia a escolha, então ele quis ir lá para o lado de Sodoma e Gomorra. Mas a maldade daquele povo era tão grande diante de Deus, Deus falou: eu vou consumir esse povo, eu vou eliminar. E Abraão, por sua vez, sabendo que seu sobrinho estava lá, eu vou interceder. Tá, alguém que faz parte da minha família, né? Diz: ó Deus, se houver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade, juntamente com 50 justos? Deus falou: não, Abraão. Se houver 50 justos lá, eu não vou destruir a cidade. Depois, ó Deus, se houver 45, Deus também falou: não, se houver 45 justos lá, eu não vou destruir. E se houver 30, Deus, justos lá, Deus falou: também não vou destruir. E se houver 20 justos lá, Deus falou: não, também não vou destruir a cidade, todo aquele povo e os 20 justos. Ó Senhor, eu, mais uma vez, pela última vez, espero que o Senhor não se irrite contra mim, mas se houver 10 justos lá, o Senhor vai destruir esses 10 justos juntamente com os ímpios? Não é do teu caráter destruir os justos com os ímpios. Deus falou: sim, é verdade. Não faço isso. Se houver 10 justos lá, não vou destruir a cidade. Mas, infelizmente, não tinha 10 justos naquela cidade. E Abraão cessou de interceder. Deus tem planos. Deus não destrói o justo com o ímpio. Então Deus proveu o quê? Livramento. Mandou 2 anjos lá e dizer: olha, você sai, né, da cidade, vão para as montanhas e nem olhem para trás. E tem o meio dessas passagens. Mas nós vemos que quando eles saíram, quando a mulher de Ló olhou para trás, a palavra fala que ela se transformou na estátua de sal. E olhar para trás significa desmoronou-se. Olhar para trás significa desmoronou. Por quê? Ela estava saindo no físico, mas o coração dela estava lá, nas coisas que estavam. Então, quando Deus dá uma palavra sobre nós, em primeiro lugar, o nosso coração precisa estar livre. O nosso coração, o nosso espírito está livre, né, de tudo aquilo que é do Egito, daquilo que prende a nossa vida nas coisas terrenas. Porque a nossa visão é uma visão celestial. Pedro diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais onde Cristo vive. Então, a bênção de Deus é para os filhos. É projeto de Deus que o seu povo viva mais que vencedor e nunca um derrotado. Você pode pegar Gênesis e Apocalipse. Quando foi que Deus destruiu um justo? Nunca. Deus sempre proveu o livramento, mesmo diante das adversidades, de situações difíceis. Como dizer, não se tem o que fazer. Mas esses homens, como nós hoje, devemos nos portar com esse mesmo espírito de obediência a toda palavra que procede da boca de Deus, porque a obediência produz milagre. Então, que tenhamos
essa determinação. Se esses homens de Deus venceram, no Novo Testamento Paulo fala assim, em todas as coisas, porém, nós somos mais que vencedores. Através de quem? Através de Cristo Jesus. Então Jesus já venceu todos os nossos inimigos. Nós não temos que temer nenhum mal. Mas o Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Então, possamos descansar, confiando que o Senhor é aquele que nos guarda, que nenhum mal sobrevém sobre a nossa vida. E nós sabemos uma coisa, que nada acontece na nossa vida se o Senhor não permitir. E se Ele permitir é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Então que nós tenhamos um espírito e um coração ensinável por Ele. Amém? Que o Senhor abra o nosso entendimento. Amém. Para que possamos ter esse coração disposto a obedecer a qualquer custo. Não volte para trás. Não desanime. Não sepulte os sonhos de Deus sobre a sua vida. Não enterre os talentos. Não enterre o dom que Deus tem confiado na sua vida. Não deixe para outro fazer aquilo que Deus tem confiado para você fazer. Aquilo que é para você fazer. Cada um vai receber a recompensa segundo o apresentar dos seus frutos. Que possamos apresentar para Deus muitos frutos. Amém? Que Deus te abençoe e nos ajude a sermos fiéis a todo custo. Em nome de Jesus.